Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui no templo da nossa igreja, IPJH, Igreja Presbiteriana do Jardim Elian, em São Paulo, e nós viemos hoje para trazer uma mensagem e deixá-la ao seu coração. Eu quero começar a gravação de hoje lendo o Salmo 130. Salmo de número 130, por favor, nos acompanhe aí na sua Bíblia, no seu celular, no aplicativo. Nós vamos ler esse texto da Palavra de Deus. Salmo de número 130. Cântico de romagem. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Eu quero repetir com os irmãos o versículo de número 3, que diz assim: Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? E no versículo 4, o salmista diz: Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Nós vamos, nesse instante, em resposta à palavra de Deus, cantar um hino do Inário Novo Cântico, o hino Sinceridade, de número 74. Vamos, então, louvar ao Senhor com este hino, com este cântico. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Nesse momento nós vamos orar, nós teremos uma palavra de oração, uma oração de confissão e intercessão, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados
e também apresentando as nossas vidas no altar do Senhor. Nós precisamos do Senhor, como nós lemos no Salmo 130, nós temos nossos pecados, nossas falhas, nossas faltas, precisamos confessar ao Senhor os nossos erros e também interceder ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de nós, das nossas vidas, das nossas casas, nossas famílias, desse momento de crise que nós estamos vivendo, nessa pandemia. Então eu te convido nesse instante para que nós oremos, para que nós busquemos a face do Senhor, sem nunca nos esquecermos de que o Senhor está no trono. Ele reina soberanamente sobre todas as coisas. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, nós vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, ó Deus, pelas nossas vidas, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua bondade para conosco. Nós queremos, ó Deus, nesse instante colocar a nossa vida diante do teu altar, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos purifique, nos torne mais alvos do que a neve, do que a branca lã. Os nossos pecados são muitos. Nós lemos no Salmo 130 que se o Senhor observar as nossas iniquidades, quem subsistirá? Por outro lado, o salmista diz que com o Senhor está o perdão. Nós queremos confessar os nossos pecados, todos eles, sejam por pensamentos, palavras, obras ou até mesmo omissão. Queremos pedir que o Senhor nos perdoe, nos purifique, para que vivamos da melhor maneira e para a glória do teu nome. Intercedemos, ó Deus, também pelas nossas vidas, pelas nossas casas, nossas famílias. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, do mundo, que o Senhor nos livre dessa pandemia, do coronavírus, guarda as nossas famílias, os nossos entes queridos, abençoa-nos, ó Deus, nesses momentos difíceis. Nós queremos colocar o nosso país também, a nossa nação, as autoridades que estão constituídas. Abençoa o presidente da República, os governadores, os prefeitos, vereadores, senadores, enfim, ó Deus, todos aqueles que se acham investidos de autoridade, para que eles governem bem, para que tenhamos paz, descanso, sossego. Nós colocamos, ó Deus, a nossa vida, a nossa nação nas tuas mãos, na certeza de que o Senhor reina, o Senhor está no trono, governando soberanamente. Colocamos, ó Deus, as nossas vidas diante de ti. E também, ó Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe nesse instante em que vamos ler e expor a tua palavra. Dá-nos graça, sabedoria, instrução, iluminação através do Espírito Santo para que ouçamos a tua voz, para que a entendamos e a pratiquemos para a glória do Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Isaías 1. Eu convido você que abra a sua Bíblia juntamente conosco e acompanhe a leitura do texto que nós vamos expor nesse dia. Isaías, capítulo 1, nós leremos os versículos 18 a 20. Esse é o texto da nossa mensagem nesse dia de domingo. Isaías, capítulo 1, versículos 18 a 20, diz assim a palavra de Deus. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém. O convite da graça. Esse é o tema que eu quero falar com os irmãos nesse dia. O convite da graça.
Meus irmãos, na nossa vida, nós recebemos vários convites. Seja na vida secular, seja na igreja, seja no contexto familiar, nós recebemos vários, para não dizer inúmeros convites. Convite de aniversário, de noivado, de casamento, de culto, de batizado. Enfim, nós como seres sociais recebemos vários convites ao longo da nossa vida. No entanto, nenhum convite se compara ao convite feito por Deus aos pecadores. O convite que Deus nos faz é o convite por excelência, o maior de todos eles. E é sobre isso que eu quero falar nesse dia com os irmãos, nesse tema que eu anunciei ainda há pouco, o convite da graça. O texto que lemos fala desse convite de Deus feito ao seu povo, o povo de Israel, no passado. O profeta Isaías foi chamado por Deus para exortar a nação ao arrependimento. Isaías viveu num contexto difícil e conturbado da nação de Israel. O livro de Isaías é grande, tem 66 capítulos e uma boa parte dele é um contexto difícil, complicado para a nação de Israel. Eu quero apenas contextualizar para os irmãos, antes de nós entrarmos no nosso texto propriamente dito. Nos versículos 1 a 9 do capítulo 1, o texto mostra o tempo da profecia e os pecados do povo de Israel. Eu gostaria que você acompanhasse aí brevemente a leitura que eu vou fazer de alguns versículos. Veja aí, por exemplo, o versículo 1 fala do tempo em que Isaías profetizou. Capítulo 1, versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Esse versículo 1, ele é muito importante para todo o decorrer do livro. Por quê? Porque ele fala sobre o momento histórico em que Isaías está situado. Isaías profetizou, segundo o versículo 1, durante o reinado de 4 reis, os reis que governavam no sul. Isso dá um período aproximadamente de 106 anos. Não significa que a profecia de Isaías tenha durado todo esse tempo, mas Isaías pegou esse momento histórico de 4 reis de Israel do Reino do Sul. Veja só versículos 2 e 3 do nosso texto. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então Deus vai chamar 2 testemunhas, os céus e a terra, para julgar, para ir contra a nação de Israel. O versículo 3 mostra que os animais, entre aspas, tinham mais entendimento do que o povo de Israel, porque ele fala do boi, fala do jumento, mas Israel não tem entendimento. Veja aí, versículo 4. Deus mostra algumas atitudes pecaminosas do povo. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos. Veja que expressões fortes para se referir a Israel. Filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Expressões muito fortes. Versículo 6. A nação estava doente. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Versículo 9, vai falar que se não fosse a misericórdia de Deus, Israel já se teria
teria se tornado como Sodoma e Gomorra. Versículo 9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Veja que comparação trágica, que comparação complicada. Israel diz que se não fosse a misericórdia de Deus, teria acontecido com eles o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. E nós conhecemos a história bíblica, Sodoma e Gomorra foram destruídas por Deus. Isso está lá em Gênesis capítulo 19, versículo 24. Depois, versículos 10 a 17, vai falar que por causa dos seus pecados, Deus condena o culto do povo. Então agora uma ênfase sobre o culto. Veja aí em versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Mais uma vez, Israel é comparado com Sodoma e Gomorra, essas duas cidades que foram destruídas pelo Senhor. Veja aí agora o versículo 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Meus irmãos, esse versículo me chama a atenção, porque ele nos ensina que não é suficiente apenas vir para a igreja. É preciso que nós venhamos para a igreja, mas juntamente com o nosso corpo, venha a nossa alma, venha o nosso coração, a nossa disposição em obedecer a Deus e em seguir os mandamentos do Senhor. A pergunta do versículo 12 é clara. Olha, quando vocês vierem, não é suficiente apenas apresentar o pé de vocês. Venham na sua integralidade, na sua totalidade. Para piorar, talvez você já esteja pensando, nossa pastor, que situação complicada essa de Israel, em que é uma nação pecaminosa, raça de malignos, eles estão doentes, são comparados com Sodoma e Gomorra. Versículo 15, Deus diz que eles não orem mais. Veja aí, versículo 15. Pelo que, quando estendeis as mãos, não escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Já pensou? Podem orar, vocês podem orar, mas eu não vou ouvir, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. O culto de vocês, vocês fazem o culto, mas a vida não está da maneira que eu gostaria que tivesse. Finalmente, chegamos no nosso texto, versículos 18 a 20. E é exatamente aqui, a partir do versículo 18, em que nós vemos o convite da graça. E é interessante que esse título, se a sua Bíblia for igual à minha, eu uso a versão ARA, a Almeida Revista e Atualizada, esse título em negrito, que não faz parte do texto original, ele foi colocado pelos editores da Sociedade Bíblica do Brasil, mas esse título aqui reflete exatamente o que o texto vai dizer. Então, o meu tema é esse título em negrito, o convite da graça. Veja como começa o versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos. Isaías vai mostrar aqui três lições que eu quero compartilhar com os irmãos a respeito do convite da graça. Lições preciosas ao nosso coração e que eu espero que fale ao seu também, como falou ao meu coração. 3 lições sobre o convite da graça. Primeira lição: o convite da graça é feito aos pecadores. Isso está no versículo 18 do nosso texto. Diz assim, Isaías 1:18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Essa expressão, pois, ela é uma partícula conclusiva, ou seja, diante de tudo aquilo que nós brevemente falamos até o versículo 17, é mais ou menos assim, só revisando o que eu já falei. Deus apresenta o pecado,
Deus chama duas testemunhas nos versículos 2 e 3. Chama a nação de pecaminosa, de raça de malignos, diz que eles estão doentes, compara eles com Sodoma e Gomorra, diz que não é suficiente apenas trazer o pé para a adoração, diz que eles podem até orar, mas Deus não vai ouvir, porque as mãos deles estão cheias de sangue. Chegamos no versículo 18, esse pois é um resumo de tudo aquilo que nós falamos anteriormente, dos versículos 1 a 17. Vinde, pois, mesmo diante de tudo isso que foi apresentado, o convite da graça é oferecido aos pecadores. O texto diz, vinde, pois, e arrazoemos. Deixa eu contar algo que aconteceu uma vez, que foi até engraçado. Uma vez eu vi essa pessoa lendo esse versículo, vinde, pois, e arrazoemos. Ele leu o versículo e, para tentar aplicar o que ele havia acabado de ler, ele se voltou para a igreja e fez a pergunta: quem você tem arrasado? Bom, é preciso a gente dizer que ele não entendeu o versículo. O versículo não está falando disso. Ele leu o texto, foi tentar aplicar isso para a igreja, ele pegou o arrazoemos aqui e perguntou: quem você tem arrasado? É importante a gente fazer essa diferenciação. Arrazoar não significa arrasar. Arrazoar é diferente de arrasar. O que Deus está fazendo arrazoar, é chamar o povo para uma conversa, para uma reflexão. Vinde, pois, e arrazoemos. Vamos conversar, mesmo diante de todos os problemas que eu lhes apresentei. Por que Deus quer arrazoar? Por que Deus quer conversar com o seu povo? Resposta: por causa dos seus pecados. Veja o versículo 18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Deus está chamando o povo de Israel, essa nação pecaminosa, raça de malignos, povo carregado de iniquidades. Deus está dizendo, mesmo que os vossos pecados sejam como a escarlata, um tecido vermelho, mesmo assim eles podem se tornar brancos como a neve. Eu posso perdoar os pecados de vocês, desde que vocês os confessem, os deixem, os abandonem. E ele também usa a figura do carmesim, que também é algo vermelho, se tornarão como a lã. Meus irmãos, o pecado, ele nos afasta de Deus. O convite da graça é oferecido aos pecadores, mas o pecado, ele tira de nós a comunhão com o Senhor. Deus é santo, Deus é soberano, é sábio, e ele não compactua com coisas erradas. E aqui ele escancara esse convite para uma nação pecaminosa. Quando nós falamos desse convite, nós nos lembramos de que esse convite foi oferecido também no Novo Testamento. Jesus vai fazer um convite, e esse convite está lá em Mateus 11. Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Nós temos esse texto que é bastante conhecido de todos nós. Diz o texto, Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Veja, Deus em Isaías 1 está fazendo esse convite, o convite da graça, e lá no Novo Testamento, em Mateus 11, Jesus o repete, e Jesus, a expressão é a mesma, em Isaías 1, vinde, em Mateus 11, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Percebam que esse convite da graça é oferecido aos pecadores. Pecadores como eu e como vocês, como cada um de nós. Todos pecaram, diz a palavra de Deus, e carecem da glória de Deus. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que nós devemos atender o convite de Deus. O convite está feito, ele é estendido aos pecadores como nós. E nós precisamos reconhecer os nossos pecados, mesmo que eles sejam vermelhos como a escarlata, vermelhos como o carmesim, eles podem se tornar brancos como a neve e como a lã. Meus irmãos, você que me assiste nesse instante, você pode ter a certeza de que Deus pode perdoar os seus pecados, Deus pode lavá-los, Deus pode purificar você, assim como eu, de nossos pecados, nossos erros e daquilo que não agrada ao seu nome. Segunda lição do nosso texto: o convite da graça exige uma resposta positiva. Versículo 19. O convite da graça exige uma resposta positiva. Versículo 19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Agora, ele fala que o povo deveria responder positivamente a esse convite. Veja a expressão, se quiserdes. Esse se é uma partícula condicional, ou seja, se eles obedecessem ao convite que Deus está lhes fazendo, eles comeriam o melhor da terra, se vocês quiserem. Ou seja, esse convite exige de cada um de nós uma resposta positiva. E Deus, deixa eu explicar uma coisa importante aqui nesse versículo. O versículo 19 não fala de livre-arbítrio. O versículo 19 não dá base ou margem para nós para defender esse tão falado e famigerado livre-arbítrio. É preciso que entendamos que Deus estava falando com o seu povo. Povo este que, mesmo pecaminoso, mesmo sendo usadas essas expressões anteriores que nós falamos, versículos 1 a 17, mesmo com todos esses adjetivos negativos, mesmo assim, eles continuavam sendo o povo de Deus. Se vocês quiserem e se vocês me ouvirem, vocês vão comer o melhor desta terra. Lembram-se lá na época de Moisés, por exemplo, Deus prometeu uma terra que mana leite e mel, terra abençoada, terra próspera em que eles iriam viver. No entanto, tem essa expressão se. Portanto, é preciso que deixar isso bem claro aqui, que o texto não está dando margem para a doutrina do livre-arbítrio. Nós, reformados, calvinistas, nós não acreditamos no livre-arbítrio. Entendemos que livre-arbítrio só Adão e Eva tiveram. Seus descendentes não tiveram mais. A teologia reformada tenta resolver esse problema do livre-arbítrio, que é muito comum, você ouve isso direto, e eles criaram uma expressão chamada livre-agência. A livre-agência significa que nós temos liberdade para agir, para fazer escolhas, mas não todas as liberdades. E, principalmente no quesito salvação, nós não temos esse livre-arbítrio que é tão falado. Veja, portanto, o nosso versículo 19 aqui, Isaías 1:19, essa é uma exortação e, na verdade, uma lembrança de que o povo de Deus deveria se lembrar do passado. Já no passado, na lei de Moisés, falava algo semelhante a isso, e eu quero citar isso para vocês. Isso está em Deuteronômio,
capítulo 28, versículo 4. Deuteronômio 28, 4 diz assim: Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Viram? Se o povo respondesse positivamente ao convite da graça, o fruto deles seria bendito do ventre, da terra, dos animais, das vacas, das ovelhas, etc. Mas isso dependia de obediência da parte do povo de Deus, e eles deveriam responder positivamente a esse convite. Nós também precisamos responder positivamente a esse convite. Deus continua chamando homens, mulheres, pecadores, gente carente da graça de Deus, mas para que nós sejamos abençoados, para que nós tenhamos a bênção do Senhor, é preciso que respondamos positivamente ao convite da graça. Isaías diz, amando do Senhor: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Terceira e última lição a respeito do convite da graça, para nós encerrarmos a nossa palavra nesse dia. A terceira lição é que o convite da graça traz consequência para quem o rejeita. Traz consequência para quem o rejeita. Versículo 20, por favor. Mas, se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Finalmente, ele mostra a consequência de rejeitar esse convite. O versículo 20 começa com essa conjunção adversativa, mas quem já é da igreja já está habituado que eu sempre falo das 5 conjunções adversativas da língua portuguesa. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. A ideia é a seguinte: se vocês não responderem positivamente ao convite feito no ponto 2, segundo tópico, se vocês forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada. A espada aqui do versículo 20 é o instrumento de Deus pelo qual ele vai punir o seu povo. A espada era uma das formas de punição. Inclusive, eles poderiam ser mortos a fio de espada pelos seus inimigos nas mãos deles, se eles não obedecessem a Deus. Para esse convite da graça, se a resposta for negativa, tem consequência para quem o rejeita. Se vocês fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Por exemplo, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai citar, estou me lembrando de cabeça aqui, Romanos 13, quando diz que a espada é um instrumento de Deus para castigar aqueles que fazem o mal. Eu quero citar, eu citei Deuteronômio 28 ainda há pouco, quero citar novamente Deuteronômio 28, 25, diz assim, falando sobre a consequência de responder negativamente a esse convite. Moisés escreve lá em Deuteronômio 28, 25, o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. Viram que interessante? Nós já lemos o versículo 4 nessa exposição, Deuteronômio 28, 4, falando da bênção. E agora Deuteronômio 28, 25, falando da maldição. Vocês vão cair diante dos inimigos, vão sair por eles por um caminho e fugir diante deles por 7 caminhos.
Por quê? Agora veja o final do versículo 20. Isaías 1:20. Porque a boca do Senhor o disse. Meus irmãos, isso daqui me assusta um pouquinho. Por quê? Porque uma coisa é o homem dizer, outra coisa é Deus dizer. Nós dizemos, nós falamos várias coisas ao longo da nossa vida e nem sempre nós as cumprimos, nem sempre a nossa palavra é colocada em prática. Mas uma coisa é eu dizer, outra coisa é Deus dizer. O texto é enfático ao afirmar, porque a boca do Senhor o disse. Quem está dizendo que a espada virá, que eles serão destruídos, é o Senhor. Não é simplesmente Isaías. Isaías é apenas o instrumento nas mãos do nosso Deus. Eu quero citar mais um versículo para reforçar o que eu estou querendo dizer. Números 23:19 diz algo muito interessante. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Percebem? Deus não é homem para que minta. O homem mente, se arrepende, faz coisas erradas, promete e não cumpre. Porém, Deus zela pela sua palavra. Isaías é categórico e diz, porque a boca do Senhor o disse. Deus está dizendo que vai fazer e vai fazer, se não houver arrependimento e se a resposta for negativa ao convite da graça. A lição é clara para nós aqui. Não devemos ser rebeldes ao Senhor para não sermos disciplinados por Ele. A disciplina que veio sobre Israel, o povo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, é a mesma que virá sobre nós. Se nós formos rebeldes contra os mandamentos de Deus, não sejamos nós rebeldes, mas sejamos um povo obediente, um povo que vive segundo a vontade de Deus. Deus nos ama, é verdade, mas Ele nos disciplina quando erramos, quando falhamos, quando desobedecemos os seus mandamentos. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar nesse dia, nesse domingo, para cada um de nós. O convite da graça. Esse convite continua sendo estendido. Ele foi feito no Antigo Testamento na época de Isaías. Foi renovado no Novo Testamento nos dias de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus continua fazendo esse convite. A resposta nós precisamos dar da melhor maneira e da forma que o glorifica. As lições que nós aprendemos, o convite da graça é feito aos pecadores. Exige uma resposta positiva e, em terceiro lugar, traz consequência para quem o rejeita. A minha proposta, o meu desejo é para que nós fiquemos na segunda lição, respondendo positivamente, vivendo da maneira que agrada ao nosso Deus. Deus nos ajude, Deus nos abençoe e aplique essa palavra ao nosso coração para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em resposta à palavra de Deus, nós vamos cantar um hino, nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez. É o hino Mais Perto da Cruz, de número 222. Nós vamos cantar ao Senhor mais uma vez com este hino. Meu Senhor, sou teu
vive a chamar-me com amor. E contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. A seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés viajar. E com viva fé e profundo amor, com meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Amém. Nós vamos encerrar o culto de hoje, desse domingo, orando ao Senhor. Depois nós vamos impetrar a bênção apostólica. Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Nós vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos porque mais uma vez fomos instruídos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela mensagem que ouvimos, tão desafiadora ao nosso coração, o convite da graça. O Senhor Jesus continua, Deus fez convites no Antigo Testamento, continua fazendo convites no Novo, e nós pedimos, ó Deus, a tua bênção, a tua graça, para que atendamos esses convites da melhor maneira possível. Queremos, ó Deus, viver para a glória do teu nome. Te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado a Deus, porque mesmo um povo tão pecaminoso, que estava afastado dos teus caminhos como Israel, o Senhor ainda chama para arrazoar, para refletir, conversar e está disposto a perdoar os pecados da nação. Pedimos a Deus que o Senhor haja da mesma maneira conosco, sendo gracioso, que o Senhor nos perdoe, nos purifique e que essa mensagem desse convite da graça se estenda e alcance mais pessoas e todos aqueles que vão nos assistir através desse vídeo. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias e nos faz a cada dia viver mais parecidos com o Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa semana, que vai se iniciar, cada dia dela, que nós sejamos o sal da terra, a luz do mundo, que vivamos, ó Deus, na expectativa da volta de Jesus, fazendo a tua vontade, caminhando conforme a vontade do nosso Deus. Abençoa-nos, ó Deus, livra-nos dos males, de perigos, abençoa o teu povo, a tua igreja, as nossas vidas, livra-nos dessa pandemia de coronavírus e que em breve nós retornemos para as nossas igrejas para louvar, adorar e exaltar o teu santo nome. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Recebei a bênção, irmãos,
e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as ternas e benditas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nós agradecemos pelos irmãos terem nos acompanhado mais uma vez. Desejamos que os irmãos tenham uma semana abençoada, protegida e guardada pelo Senhor. Queremos apenas enfatizar e pedir para você, assista a mensagem, se inscreva no canal, ative o sininho se você ainda não o fez, divulgue, passe para outras pessoas. Nesses dias de isolamento social, em que nós não estamos com os cultos presenciais, a internet, o nosso canal, tem sido uma ferramenta muito útil, abençoada, para que a palavra de Deus alcance mais pessoas e mais fronteiras para a glória do Senhor. Portanto, se inscreva, nos acompanhe. Em breve nós teremos mais atividades. Na terça-feira nós teremos o nosso estudo bíblico. Vamos lançar o nosso vídeo às 20 horas. Nos acompanhe e quando tivermos mais notícias, mais novidades, informaremos aos irmãos da nossa igreja. Deus nos abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus.